Deus abençoe você, estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz, hoje com um tema mais que especial, falando sobre a família, sua identidade, sua missão, seu dom diante de Deus, diante da existência. É sempre um desafio refletir sobre a família e é sempre uma graça também encontrar na palavra de Deus, no catecismo, fundamentos tão bonitos que nos direcionam num tempo no qual parece que a gente está perdendo a referência, né? As pessoas já não sabem mais dizer o que é família, o que é certo, o que é errado, mas a palavra de Deus é sempre o norte, sempre a direção, é sempre o alicerce para a gente construir a nossa vida, para a gente entender, né, como que a gente deve viver. Vamos começar cantando e já já o padre vai refletir mais sobre isso. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, e mesmo em meio aos maiores desafios, a nossa vida, a nossa história, o nosso coração está nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom poder começar cantando, professando, né, que Deus cuida de nós. E essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós. Quero acolher com muito carinho esses meus irmãos de comunidade. Samuel, como é que você está, meu irmão? Tô ótimo, sua benção. Essa blusa bonita aí, camisa bonita. Da Canção Nova, gente. É da Canção Nova também, Yeshua. Yeshua. Deixa eu ver atrás, tem o símbolo da Canção Nova? Da Canção Nova. Ah, ótimo, linda demais, bonita a cor, ficou boa em Maravilha. ti. Ô padre, falando em Deus cuidar, eu notei que o senhor voltou mais alinhado da peregrinação, hein? O que você fala? Eu só tá mais alinhadão. Mais Depois magro, é? Não sei, tá mais alinhado. Eu cortei o cabelo hoje. Ah, então é isso, eu notei alguma coisa. Mas você sabe, eu cheguei da peregrinação hoje, também abraço a quem viajou comigo nesses dias, mas não é rejuvenescedor, a palavra não é essa, mas é um restaurar assim, da fé, né? Você está nos lugares santos. Eu sou muito fã não é a palavra, devoto, admirador de São Paulo Apóstolo. E eu fiz pela segunda vez, Samuel, quem está em casa, essa peregrinação, conduzi pelos caminhos de São Paulo, né? Grécia, Turquia, Roma, e foi maravilhoso. Eu já tinha ido, mas com o tempo passando a gente vai amadurecendo, né? Eu fui como padre jovem. Como é maravilhoso e como é bom você olhar a história de um santo, né? Estando nos lugares nos quais São Paulo foi apedrejado, e continuou evangelizando, assim, dá uma... Os caminhos de São Paulo? Os caminhos de São Paulo, a gente segue os caminhos. Por exemplo, eu fui em Corinto, né, onde ele escreveu a comunidade que ele escreveu aos Coríntios. Éfeso também. Fui a outros lugares ali, Atenas, né, no Areópago, lá onde ele fez aquele discurso, Atos 17. Uma curiosidade rápida. Continuam os mesmos nomes ainda, as cidades? Continua, mas a pronúncia é grega, né? É que a gente aportuguesou, né? Sim. Corinto, não, é Corintos, mas com K a pronúncia é diferente. Tessalônica é Thessalonic,
É diferente a Em pronúncia, inglês, né? TH, Hã? é meio, parece que em inglês, né? O TH do inglês é grego, na verdade, né? A maioria dos alfabetos ocidentais nasceram do grego, né? Oh, que Foi beleza. muito legal, muito boa mesmo. Eu sou muito devoto de São Paulo e dizendo, você vê a vida de um santo, você vê o vigor, a coragem, você fala, eu sou muito mole, né? Os caras morreram pela fé, você fala, não, eu preciso ser mais corajoso, eu preciso testemunhar mais Jesus, eu preciso ser mais firme, né? São Paulo é fantástico. E nós fomos também, Samuca, na casa de Nossa Senhora. Não sei se eu até fiz um vídeo, uma postagem lá no meu Instagram, você pode conferir depois. Em Éfeso, depois que começou a perseguição dos cristãos, Jesus tinha confiado Nossa Senhora a João. Então João pegou Nossa Senhora e, como a maioria dos apóstolos fugiram de Jerusalém depois da morte de Tiago, Atos dos Apóstolos capítulo 15, e ele foi parar em Éfeso, que na época era acho que, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior cidade do Império Romano. É uma cidade enorme. E eles construíram uma casa na montanha, assim, um pouco longe da cidade, porque eles não queriam ser vistos, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época pelo imperador, por Nero, por imperador que veio antes também. Então, tinha as ruínas da casa de Nossa Senhora, só que ninguém sabia. Todavia, Santa Catarina Emmerich, aquela agostiniana que teve as visões, né? Sim. Tanto aquele filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, quem assistiu, foi feito a partir das visões de Santa Catarina Emmerich, como foi a flagelação, etc. Ela teve a visão também, ela era doente, sobre uma cama, ela nunca saiu ali da Alemanha. Ela teve a visão do lugar onde eram os resquícios da casa de Nossa Senhora. Um padre francês, depois da morte dela, foi lá e achou tal e qual, perfeitamente. Nossa. E ela ainda descreveu na visão que dava para ver uma ilha de cima da montanha. De cima da montanha você vê a ilha assim. É fantástico. E aí depois o Papa Paulo VI foi, né, e ratificou, não, de fato aqui é esse lugar, por questões, né, de confirmação teológica, espiritual. Então a gente foi lá nessa casa, eu celebrei a missa lá. Cara, mas é um lugar de uma paz, de uma alegria. Benção, hein, Nossa, eu rezei por quem me segue lá pelas redes sociais, até fiz a postagem. Foi lindo. Então você está entendendo? É uma experiência de fé. É maravilhoso. O bom é que o senhor leva essa experiência para as pessoas através Claro, da claro, pela internet, agora também nas minhas pregações, tudo isso vai enriquecendo, né, nas homilias. E aproveito para convidar você, ano que vem nós vamos ter mais peregrinações, com a obra de Maria sempre, indo em peregrinação com a gente. Eu sempre gosto de dizer, eu como padre, os guias que vão, a gente não ganha R$1, gente, é tudo para manter a obra de evangelização da Canção Nova através dos meios de comunicação, também as nossas obras sociais, também manter as obras sociais, a evangelização da comunidade Obra de Maria, que tem 22 casas na África, né? Então, e quem vai com você, além de você estar ajudando, são missionários. Sou padre missionário, o Orlando Júnior missionário, o Fernando da Obra de Maria missionário também que foi. Conheço o Fernando. Então o Fernando é maravilhoso. Nossa, então foi um time de 3 pessoas consagradas ali a Deus, né, para conduzir o povo. Foi maravilhoso. No ano que vem vou conduzir 2 peregrinações, está convidado já. Maio eu vou para o Japão e Singapura. Uma peregrinação um pouco inusitada, diferente. Nós vamos conhecer a história dos mártires ali do Oriente. Vai ser uma peregrinação de cunho cultural muito forte também. Eu vou todos os dias presidindo a missa, atendendo as confissões. E nessa do Japão vai ter um dia inteiro de retiro. Se eu não me engano vai ser no Japão, justamente o retiro. Porque é um lugar que não é como a Terra Santa, que tem tantos locais santos, tem, mas não tantos. Então nós vamos ter um dia de retiro para a espiritualidade ficar lá em cima. Então maio, depois do Dia das Mães, na segunda, depois do Dia das Mães, essa é a primeira peregrinação que eu conduzo em 2026. E no segundo semestre, outubro, vai ser Alemanha, República Tcheca, Hungria e Medjugorje. Então você está convidado a vir fazer com a gente essa segunda peregrinação em outubro também, do ano que vem, começo de outubro. Mas sobretudo essa do Japão, olha, eu estou muito animado, eu acho que vai ser muito forte. Vai esgotar rápido. A gente vai ver, vai esgotar. A gente vai ver o mundo, sabe, o Ocidente a partir de outra visão. A gente vai ver como que é um continente no qual Jesus não é conhecido, não é amado, no qual eles não são cristãos, né? Por um erro de cálculo ali, porque o cristianismo chegou lá. Você vai ouvir falar muito, quem for comigo, sobre São Francisco Xavier, jesuíta, evangelizador ali do Oriente, né? Mas enfim, nós vamos perceber como que é viver sem Jesus. É uma outra visão de vida, de mundo, é muito interessante. Está convidado. Liga para a Obra de Maria, 0 operadora 12 31 86 20 55 para você viver essa experiência de fé. Agora deixa eu cumprimentar o Cleuber. Tá com a camisa Cleuber, do Cruzeiro hoje. Você está com a camisa bonita, hein? Ah, mas não vai ser nunca. Mas nunca. Tudo bem? Cruzeiro. Essa camisa é bonita, hein? É, legal. Parece do Cruzeiro, mas é bonita. Levanta aí para só quem está em parece. casa. Levanta aí para quem está em casa ver a sua camisa. Tem que levantar, né, Samuel? Tem que levantar. Aê, bonita, bonita. Então, o símbolo do Cruzeiro. Ah, não é do Cruzeiro, não. Não. Ele é atleticano, gente. Chamar ele de cruzeirense vai dar morte aqui, né? Só falando do Japão, só vai ao lado, bem ao lado lá onde meu cunhado mora. No Japão? Sim. Ele mora no Japão?
Ele já Ele mandou tem recado. cunhado nos Estados Unidos e no Japão. Tem outros Uau. lugares também, que ele não fala. Ah, é que a sua esposa tem muitos irmãos, né? Você me falou um dia quantos? Tem, são 9, né? Então vai ter irmão para todo lado mesmo, né? Um abraço, viu, Carol? Que legal, muito bom, tô animado para ir lá. Nem queria estar falando muito da palavra Japão, que hoje cedo o Brasil perdeu pro Japão, né? Uma virada que não dá para acreditar, né, cara? Ganhando de 2-0, mas a vida é assim. A vida é igual ao futebol, gente, só acaba quando acaba, né? Exato. O cara ganha de 2-0 e acha que acabou, não. Ou seja, tem que vigiar até o fim, né? A vida é assim. Vamos lá, gente. Vamos falar hoje sobre a família. O padre vai usar bastante o catecismo da igreja e também a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 até o 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Ouçamos juntos. Leiamos juntos, se você estiver com a Bíblia. Deus disse: façamos o ser humano. Façamos, está falando no plural, porque é uma obra da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Li aqui Gênesis capítulo 1, versículo do 26 a 28. E agora vou ler Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. 24, na verdade, 2, 24. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui o fundamento bíblico da família, né? Deus criou o homem e a mulher, não é? E lhes deu ali a autoridade sobre tudo que está na criação. Por isso que não é pecado, né, biblicamente, teologicamente falando, você matar um animal para comer, né? Se alimentar com a carne dos animais, né? De maneira idônea, claro, porque Deus colocou tudo isso para que a criação, né, também servisse de sustento para a obra, para a pérola da sua criação, que é o ser humano, né? Hoje a gente fica com uma hipersensibilidade, tem gente fazendo campanha, né, para não comer animal, mas estão a favor do aborto, matando as crianças, né? Então é uma hipocrisia que dá medo. E ninguém pode falar dessas coisas, porque onde já se viu, fala, gente, vamos ter sensatez, né? É a gente defendendo ovo de tartaruga e querendo matar as crianças, mas tudo bem. Vamos lá, claro que tem que defender os animais e proteger, não estou falando para maltratar, mas eu estou falando que a gente tem que entender que na criação existe uma ordem, né? O ser humano é a obra, a pérola da criação, é o auge daquilo que Deus criou, e Ele colocou a criação a serviço do ser humano, não para que o ser humano desmate ou prejudique o criado, né, a criação de maneira despótica, não é isso, mas o centro é o ser humano, né? A gente está invertendo a ordem, mas enfim, a família, gente, ela foi criada por Deus. A família nasce da união entre um homem e uma mulher, que Deus criou para gerarem filhos, não é? Deus os quis, Ele os criou à sua imagem e semelhança. E aqui Ele deu um elemento constitutivo, no versículo 24, capítulo 2. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, né? Então, a família é querida por Deus, ela é a pérola da criação, mas para se constituir uma família, pressupõe-se o quê? A maturidade de saber deixar. Porque, por exemplo, eu vejo um problema muito sério hoje. As jovens de hoje, eles estão sofrendo muito, não estão amadurecendo, por quê? Porque eles não têm mais etapa nas suas vidas. Você já percebeu? Você, senhora que é mais velha, o senhor, vocês casaram, compraram móveis usados, moraram numa casinha simples, depois foi juntando as coisas juntos, conquistando junto, compraram uma outra casa, depois lá na frente compraram um carro bom. Agora o pai e a mãe que passou por isso não quer deixar o filho passar por isso, e a filha. Então o menino, antes de casar, já tem carro novo, já tem tudo na mão, não precisa conquistar, não precisa batalhar.
Então tudo é muito fácil. E ele fica dependente do pai e da mãe que fica dando as coisas. Aí o cara casa, em vez de se tornar um homem, ele casa como um adolescente. A menina como a menininha da mamãe, o menino como o menininho da mamãe. E eles não têm maturidade para deixar o pai e a mãe, para se tornar uma só carne, para deixar também a meninice, a adolescência, e para assumir a vida. Porque para você casar, você precisa ser homem de verdade, mulher de verdade. Ou seja, pessoas que estão dispostas a enfrentar a vida, a lidar com contrariedade, a lidar com chatice do outro, a lidar com problema. Agora, muitas vezes o casamento não acontece, a família não amadurece, melhor dizendo. Por quê? Porque tem muita interferência. É o pai, é a mãe, é a madrinha, é a sogra, não vai educar desse jeito. Olha, pelo amor de Deus, se o teu filho casou, se a tua filha casou, faça um favor para a humanidade, para Deus. Não seja uma sogra chata que interfere. E às vezes a sogra e o sogro, eles manipulam dando dinheiro para mandar na vida do filho e da filha. É um dinheiro amaldiçoado, me perdoe. Deixa o seu filho e a sua filha crescer. Ele não depende de você para... será que ele comeu? Ele não é burro, ele comeu sim. Você está passando frio, ele não é burro, ele vai pegar a blusa, deixa crescer. E você, homem e mulher, deixa pai e mãe para constituir a sua família. Porque quem não deixa pai e mãe, quem não deixa a meninice da adolescência, não vai ser uma só carne. Mas por isso que muito casamento não dá certo. A pessoa casa mimada, a pessoa casa egoísta, ela não está disposta a fazer um sacrifício, ela está ainda dominado pela mamãe, pelo papai, e muitas vezes é mais cômodo, né? Não ter que fazer escolha e ter sempre alguém decidindo por você. Mas se você casou, assuma a sua vida. Se o seu filho casou, deixa ele crescer. Não queira competir com a mulher dele. Você tem o seu lugar de mãe. Você não vai ser a esposa do seu filho, e você está estragando a vida dele. Então se coloque no seu lugar. Às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas nós como padres, o que eu mais ouço muitas vezes é sogra estragando o casamento de filha, é nora reclamando de sogra. Se coloque no seu lugar, com todo carinho. E às vezes a sogra é muito religiosa, rezadora de terço, de rosário, mas não deixa o menino crescer, destrói a família do filho, faz a vida da nora um inferno, né? Me perdoe, pessoa mal resolvida. Pessoa, sabe, não viveu bem com o marido, é carente, quer descarregar tudo isso no filho. Quer que o filho supra a carência. Deixe seu filho crescer, deixe ele bater asa. Você não percebeu que você está sendo um enrosco na vida dele, né? Enfim, Catecismo da Igreja Católica, número 2201 a 2206. A família no plano de Deus. Natureza da família, número 2201 do Catecismo. A comunidade conjugal, a família, né, o casamento, está fundada no consentimento dos esposos, né? É isso que acontece na celebração do matrimônio. Eles dão um consentimento. Eu te aceito, né, como minha esposa, eu te aceito como meu esposo. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e educação dos filhos. Qual é o sentido do casamento? O bem dos esposos, eles se curtirem, eles terem vida íntima, eles cuidarem um do outro. Mas não só nisso, a procriação e educação dos filhos. O casamento precisa ter filho, gente. É o fruto do matrimônio. Claro, se a pessoa não pode por algum motivo, mas tanta gente não quer ter filho, mas quer ter cachorro, prefere ter um animal do que ter um ser humano, do que concretizar, com todo respeito aos cachorrinhos que eu amo. Mas se você casou, né? O ter filhos, o abrir-se à vida, é uma condição essencial do matrimônio. Tanto que na celebração do matrimônio o padre pergunta: vocês estão dispostos a receber com generosidade os filhos que Deus vos dá e educá-los na lei de Cristo e da igreja? É uma pergunta no matrimônio. O amor dos esposos e a geração de filhos instituem, entre os membros de uma mesma família, relações pessoais e responsabilidades. Número 2202. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Família cristã é constituída por um homem e uma mulher. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Veja bem, a união entre o homem e uma mulher, unidos em casamento, que formam uma família com seus filhos, precede o reconhecimento da autoridade pública. Isso vem antes do Estado, entendeu? Não é o Estado que diz.
Essa disposição precede o reconhecimento por parte da autoridade pública, impõe-se a ela. Isso é, não depende da autoridade civil para se constituir e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as formas de parentesco. Número 2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de uma constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. O marido não é maior que a mulher não é melhor que o marido, são pessoas iguais em dignidade. Cada um tem a sua função dentro da família, não é? Como a carta aos Efésios capítulo 5 diz, mas todos são iguais em dignidade, precisam ser respeitados. Não estão competindo, a mulher tem as funções que são dela, pela sua constituição, o homem que é dele, ambos são um time, né? O homem e a mulher são um time, e precisa trabalhar junto, precisa ser apoio um para o outro, cada um respeitando a sua identidade. O homem tem a sua autoridade dentro do matrimônio para as coisas que são próprias ao homem, e a mulher tem a sua autoridade para as coisas que são próprias à mulher. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e deveres. Número 2204. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também por esse motivo se pode e se deve chamar de igreja doméstica. O catecismo está falando que a família pode e deve ser chamada de igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, sabe? Então a família é uma igreja doméstica. Por quê? Porque nela se vive a fé, a esperança, a caridade, né? Eu vou explicar mais esse termo família, igreja doméstica daqui a pouco. Número 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, a família é imagem da Trindade, gente. Pessoas diversas, mas que se unem pelo amor, né? A mesma natureza entre a Trindade e o amor. Sua atividade educadora e procriadora é reflexo da obra do Pai. A família é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus fortificam a família. A família cristã é evangelizadora e missionária. Olha só, a família cristã é preciso partilhar da oração, do sacrifício de Cristo. É preciso viver a oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus. Por isso que a família é igreja doméstica, como disse São João Paulo II na Familiares Consórcio, encíclica fantástica. Por quê? Porque a família é uma escola de oração. É ali que o filho, a filha tem que aprender a rezar com o pai e com a mãe, tem que ver o pai e a mãe rezando. Mas a família também precisa ser uma escola de virtudes. Ali o filho, a filha precisa aprender o autodomínio, precisa aprender a prudência, precisa aprender a temperança, né? Precisa aprender a justiça, precisa aprender a caridade. O filho e a filha precisam ver o pai e a mãe sendo generosos, sendo caridosos, ajudando os pobres. O filho e a filha precisam rezar em família, precisam ver o perdão acontecer, porque o pai e a mãe são diferentes, às vezes vai ter uma briga ou outra, uma discussão, mas precisa ver o perdão acontecer, precisa ver a oração acontecer. O que se acontece na paróquia, no macro, precisa acontecer na família, no micro. Seus filhos precisam ver o altar ali, o cantinho de oração na sua casa. Seus filhos precisam ver você confessando, você comungando. A igreja precisa ser uma escola de virtudes, uma escola de comunidade, de convivência fraterna. Por isso eu hiperaconselho os casais que puderem, sabe? Eu digo por observação pastoral e por estudo. O padre lê bastante, estuda bastante. Também a área da psicologia, eu transito bastante nessa área. Olha, eu aconselho os pais a não terem só um filho quando for possível. Tenha mais, pelo menos mais um. Porque é muito bom para a criança crescer entendendo que ela não é o centro do universo. E não é por mal, às vezes quando há só um filho, ele acaba tendo tudo, todas as atenções são voltadas para ele não divide, ela não divide, ela é o centro. Depois quando casa, meu Deus, se torna uma pessoa intragável, insuportável, uma pessoa egoísta que não sabe dividir. E a escola a família precisa ser, uma escola de comunhão, de partilha, onde a gente aprende a dividir,
onde a gente aprende a partilhar, onde a gente aprende que a gente não é o centro. Então é bom ter um irmãozinho para dividir o afeto. Eu lembro meu sobrinho, ele era um reizinho, né? Quando nasceu minha sobrinha, nossa, para ele foi difícil, ele sofreu, mas como isso ensinou, ele é um gentleman com a minha sobrinha, ele trata com carinho, ele tem 7, ela tem 4, ele aprendeu a respeitar, a tratar com carinho, ele aprendeu a dividir, ele aprendeu que ele não é o centro do universo, ele aprendeu que ele tem um lugar no coração da mãe dele, assim como a irmã dele tem um lugar no coração da mãe. Ele não precisa competir. Minha irmã também fez um bom trabalho, mas para dizer que às vezes a criança criada sozinha, sabe, ela cresce muito fechada no mundinho dela, ela tem dificuldade de partilhar, tudo tem que ser do jeito que ela quer, depois casa, me perdoe, se torna um adolescente casado, sabe, egoísta, compete com a esposa, ou sente-se ofendido quando a esposa pede para perguntar onde ele foi. Mas, meu amigo, você não é solteiro. Solteiro que vai para onde quer, que anda com os amigos na pagode. Você não é solteiro, você é casado. Você tem que dar satisfação para sua esposa, você tem que estar com ela na sua casa. Claro, se combinar um dia, eu vou com os amigos ali, ela vai com as amigas ali, que seja uma coisa combinada, mas madura, que não coloque em risco o seu matrimônio. Mas matrimônio exige amor, responsabilidade, assumir as virtudes cristãs e colocá-las em prática. Enfim, tinha muito mais coisa para eu falar, mas aqui são as provocações. O programa Para Ser Feliz é assim, não é uma pregação sistemática, eu sempre gosto de dizer, no sentido de sistematizada, de 40 minutos, onde há toda uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Não, aqui é uma provocação sobre um assunto, para no segundo bloco o padre responder as perguntas como em direção espiritual a partir desse assunto. Então, no segundo bloco eu estarei aqui para responder as suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. O WhatsApp está aparecendo, ou se não vai aparecer na sua tela no começo do segundo bloco, e eu estarei aqui para responder as suas perguntas, tá bom? Deus ilumine, continue com a gente, rápido intervalo. E faz um post aí, tira uma foto aí do vídeo, tá? Da televisão, do celular, do computador, faz um post aí no Instagram marcando a gente, tá bom? Já estamos de volta, já estamos de volta. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui ao nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui ao nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Que coisa boa, linda canção. Juliana de Paula? Sim. Juliana de Paula, missionária da canção. Não, a composição é sua? Sim. Pô, Samuel, cada dia eu descubro uma música nova sua. Que isso? É complicado. Que isso? Não dá pra competir com Samuel, não. É a antiga dela já. Eu sei que é antiga, mas é sua. Fala só, quem cantou? Fulana, mas é minha. Ah, tá. Mas quem cantou essa? Fulana, mas Você é minha compôs também. alguma do Elvis Presley ou não? Não, Elvis não, mas quem? Não pode nem perguntar que ela aparece. Vai que aparece, né? É fácil.
Only You, do Elvis, pensou. Ai, ai, ai. Muito bom, Deus abençoe. Linda voz, linda canção. Obrigado. Gente, nesse ano, agora no finalzinho do ano, nós estamos fazendo uma ação muito linda. A Canção Nova está fazendo, né? Que tem a ver com o tema do programa de hoje, que é a ação chamada Minha Família, Vossa É, claro, em referência à Sagrada Família. Você está acostumado, né? Você que já conhece a Canção Nova, a partir de setembro, os sócios evangelizadores estão recebendo um boleto extra em casa ou de maneira digital, mas a maioria das vezes em casa. Você está recebendo um boleto extra, através do qual você pode participar dessa ação, fazendo a sua doação mensal, mais com uma doação de R$20 ou mais pelo boleto extra. Você vai começar a receber a partir de janeiro, né, participando dessa ação, alguns livros. O primeiro livro, Famílias Curadas pelo Amor de Deus, do Rubens e da Tânia Sabino, missionários da Canção Nova, que cantam na missa de segunda com o padre. O livro Como Lutar por Sua Família, do padre Adriano Zandonais, que vos fala. O livro De Nazaré para o Meu Lar, do Alexandre e Roseni Oliveira, missionários da Canção Nova. E também a Capela da Sagrada Família, para que você possa ter um local na sua casa para rezar com seus familiares, né? Então, contribua conosco, participe com o boleto extra, né, contribuindo, e você participa dessa ação, e nós nos comprometemos também nesses 4 meses de oração a rezar, né, intensamente pelas famílias dos nossos sócios evangelizadores. Para mais informações, acesse nossafamilia.cançãonova.com, nossafamilia.cançãonova.com. E olha só, você é convidado a mandar aí a sua mensagem já. Está aparecendo na tela, se não vai aparecer, o endereço do WhatsApp, né? Envie o seu WhatsApp para nós. Também pelo Instagram, @padreadrianozandoná, você pode mandar a sua mensagem pelo direct, que eu leio aqui, ao vivo, e já vou respondendo. Olha só, eu quero apresentar para você também o livro Explorando a Doutrina da Igreja Católica, que é da Adelita, da Canção Nova, chamada Tia Adelita, né, que trabalha com as crianças já há muito tempo. É um livro didático, ela fez uso do método preventivo, né, de São João Bosco, de Dom Bosco, dos Salesianos, para apresentar temas aí bem interessantes, de forma mais fácil e acessível para as nossas crianças, né? A doutrina da igreja explicada, como a gente, deixa eu colocar isso aqui, como a gente precisa disso, né? Sobretudo para os jovens, está difícil aqui de eu colocar o catecismo, ótimo, obrigado. Sobretudo para os jovens e adolescentes, como a gente precisa apresentar a doutrina da igreja de maneira direta, nesse tempo de tanto mimimi, né? A gente tem que falar da palavra de Deus como tem que falar, né? Apresentar, mas também com uma didática voltada para os jovenzinhos, para os adolescentes, para as crianças, para eles entenderem melhor. Esse livro você encontra no loja.cançãonova.com. Olha só, uma pessoa está dizendo: padre, moro com o pai da minha filha, não somos casados, nem no civil nem na igreja, vivemos como amigos, cada um no seu quarto, é pecado? Olha, se vocês não têm nada, vivem como amigos, né? Por que vocês estão juntos na mesma casa, né? Primeira pergunta. Segunda pergunta: vocês não gostam um do outro? Não tem como ter uma empatia, uma sintonia? Se tem, por que vocês não casam? Agora, se não tem, por que vocês vivem juntos? É uma pergunta, porque não é pecado. Se vocês estão vivendo como irmãos, comungar não é pecado. Vocês não estão vivendo o adultério. Só que às vezes pode ser, Jesus disse, né, que a gente tem que tomar cuidado também com o escândalo, né? Tudo bem, talvez, se vocês querem viver o cristianismo mesmo, o catolicismo, como Jesus pede, talvez vocês podem comungar e não vai ter nenhum problema, mas o pessoal lá da igreja vai falar: pô, esses dois não são casados e estão comungando, né? Ou estão vivendo regularmente e estão comungando. Então você tem que também ficar atenta, né, com esse... Não é que a gente vai ficar preocupado com a opinião dos outros, isso é uma outra coisa, isso é questão de não dar escândalo, né, na comunidade. Porque Jesus disse: ai daquele que escandaliza a fé dos pequeninos. Era melhor que fosse amarrada uma pedra de moinho no seu pescoço, aquela pedra enorme que moía o moinho, né, movia o moinho, e jogá-lo no mar, né? É melhor ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e ser lançado ao mar do que dar escândalo. Então tem que ponderar isso também, né? E se vocês não têm por que você estar juntos, vocês não gostam do outro, né? É difícil às vezes, né? Eu falo para os meninos aqui, a gente dá uma direção, porque a gente não sabe, né? Eu não sei os pormenores, os detalhes, né, dessa relação, tá bom? Vamos lá, Samuel, você leia para nós. Chegou uma mensagem aqui via WhatsApp. Padre, sua bênção. Minha família me machucou tanto, por isso me afastei mais. Não odeio eles, só fiquei fria. É normal? Me afastei e não tenho vontade de ir atrás. O que fazer?
Olha, eu não sei como a tua família te machucou, mais uma vez eu digo, às vezes a direção espiritual assim, né, pela televisão, ela me limita, porque eu não sei como elas te machucaram, eu não sei o que aconteceu, não sei se você deu motivo, se não deu. É claro, quando as pessoas nos traem, nos fazem mal, a gente sente, obviamente, e a gente tem que aprender algo com isso. O que é o mandamento? Perdoar. Não guardar a mágoa no coração, liberar o perdão. Mas tudo bem, você perdoa uma cobra que te picou, mas você não vai ficar colocando a mão na toca da cobra. Eu estou usando a metáfora, né? Então, você perdoa, mas também aprenda com isso. Se você viu que eles não são de confiança em algumas coisas, recolha-se um pouco, fale menos de você, tenha ali uma distância, né, necessária. Você sabe que os antigos diziam o seguinte, que perto de um familiar complicado, você não pode estar tão perto que você possa visitá-lo de chinelo de dedo, de havaiana, ou ele te visitar de havaiana, ou seja, está tão em casa que atravessa a rua, estou ali, mas também não pode estar tão longe a ponto de você não conseguir visitá-lo e ajudá-lo no momento de dificuldade, né? Diziam os antigos, falando do relacionamento com a sogra e o sogro. Eu acho interessante, a sabedoria popular. Então, eu vou usar esse ditado da sabedoria popular para aplicar no seu caso. Se é um caso de uma pessoa que não é de confiança, que tem mau caráter, que te roubou, às vezes acontece, um irmão e outro que tem sociedade, um irmão rouba o outro, né, pega dinheiro e não paga. Então você tem que aprender com isso, manter uma distância saudável, mas também não cortar totalmente, que família não tem como a gente eliminar, né? Família é família, mas aprender e talvez manter uma distância necessária, né? Uma distância saudável. Padre, a Silvia Paganotti: devemos planejar o número de filhos que teremos ou dependemos inteiramente da graça de Deus? Olha, isso é algo muito pessoal. A igreja não aconselha, diretamente falando, ninguém a ter 15 filhos e nem a ter 2. A igreja aconselha que o casal tem que estar aberto à vida, né? Então, se vocês estão abertos e generosos e sentem, né, isso e querem de fato, né, gerar vidas, formar filhos santos, é lindo, tem muitos casais que têm essa disposição. Eu acho lindo uma família numerosa, né? O façam. Agora, se por limitações, eu tenho um casal, vou dar um exemplo mais prático. Eu tenho um amigo que falou o seguinte: padre, eu tive 3 filhos, eu queria ter mais 2, mas eu fui percebendo, a esposa dele tinha algumas fragilidades psicofísicas, químicas ali. Ele falou, eu fui percebendo que se eu tivesse mais 2, a minha esposa poderia até enlouquecer ou perder a sua saúde. Então eu optei por ter 3, padre. E ela está bem, ela trabalha, luta bastante com os filhos, né? É difícil para ela por causa de algumas limitações físicas que ela tem ali, químicas, neurais, também ela teve depressão, enfim. Eu percebi que para ela é a medida, padre. Então nós estamos com 3 e vamos ficar com 3. Tem outros casos nos quais o casal conversa e fala, olha, para nós vai ser muito difícil ter mais de 3, então vamos manter 3. Não tem uma norma, mas o que a igreja aconselha é que haja generosidade, abertura à vida. E quem pode ter muito filho, né, que se puder, que tenha, né, que Deus abençoe e eduque bem esses filhos, né, para serem bons cristãos, né? Como muitos países, né? Você sabe que existem culturas, até concepções religiosas que dizem assim: nós não vamos dominar o mundo pelas armas, mas pelo ventre das nossas mulheres. Os caras têm 10 filhos. Moram em países que as pessoas têm 1, a média é 1,3, aí dominam os países, né? Então, filhos católicos, cristãos bem formados serão uma bênção para esse mundo. Então, quanto mais pais que querem viver a santidade tiverem filhos, os educarem bem, mais o mundo vai ser um lugar melhor. Mas é preciso o casal entrar nesse consenso, né, e conversar. Vamos lá então. Samuca, lê para nós a mensagem do WhatsApp, por gentileza. Boa noite, Padre Adriano. Meu marido me traiu e me abandonou. Está muito difícil perdoar essa traição. Me ajude. Olha, filha, eu entendo você, viu? Deus abençoe, te fortaleça nessa luta. Não é fácil. Ele te abandonou, então vocês não estão juntos, né? É duro. Infelizmente, tem muito marido aí deixando a esposa de 40 anos e trocando por 2 de 20, né? Como diz o ditado. Um cara desse não é homem, entendeu? É um adolescentão. A hora que a esposa desagrada, ele não é homem, ele só quer comer a carne, mas não quer roer o osso, usando a metáfora, né? Olha, homem de verdade é o que assume um compromisso e vai até o fim. Às vezes a mulher engordou, está deformada por causa dos filhos que ela deu, por cuidar de você, por cuidar da sua casa, formada assim, não está como uma jovenzinha, né? E o cara é muito imaturo, imaturão, né?
E esse mundão de hoje que diz que você tem que ser feliz. Você não tem que ser feliz, você tem que ser santo. Você tem que ser homem, você tem que ser maduro. A felicidade na concepção desse mundo é viver um prazer momentâneo e ser egoísta a ponto de jogar os filhos e a família pelo ralo por causa de 5 minutos de prazer, né? Então não é isso. Esse conceito de felicidade mundano não é cristão. Felicidade para o reino de Deus é ser santo, é ir até o fim, assumir a sua vocação, é dar o seu melhor. Claro, aconteceu com você. Reza, filha. Busca o seu refúgio em Deus. Consagra o teu coração a Ele. Peça para Ele te ajudar a perdoar e mova a sua vida, né? Vá para frente, pedindo sempre a graça aí de Deus, né? E se Ele escolheu te abandonar e se há alguma possibilidade, né, de você entrar com um processo de nulidade matrimonial, ou seja, se vê que na realização do matrimônio aconteceu alguma coisa que impediu, né, a realização concreta do sacramento, entre também, se ele não vai voltar mais, te abandonou, às vezes a pessoa escolheu ir embora e acabou, né? E eu já expliquei, eu já fiz 2 programas aqui sobre nulidade matrimonial, é só você digitar depois aí no YouTube, Padre Adriano, Dom Falcão, nulidade matrimonial, tem 2 programas sobre isso, tá bom? E eu não vou falar sobre isso, que eu já falei, mas parece que todo dia vem pergunta nesse sentido, né? Então o padre não vai falar, porque já tem 2 programas de 2 horas aí sobre isso. Olha, o pessoal lá de Malhada, na Bahia, a Eliane acompanhando o programa, Deus abençoe a Eliane. A filha dela mandou aqui a mensagem, mas não tem o nome da filha dela aqui, então eu não sei o nome da filha. Mas a Eliane, tá dado o abraço. Eliane ou Elaine? Eliane, isso mesmo. Vamos lá, mais gente aqui conosco. Padre, só tenho uma filha, não quero mais. É pecado não querer mais? A Sandra. Por que você não quer mais, Sandra? Pergunta que eu te faço. Não quero nem responder se é pecado ou se não é, né? Eu já respondi essa pergunta. Mas por quê? Porque você tem medo de não conseguir pagar a conta? Olha, eu vou ser sincero, a gente como padre, né, a gente ouve muitos casais novos, preocupados com o preço de criar um filho, desesperado. Mas eu encontro também muitos casais mais maduros, por exemplo, se eu encontrei uma mulher de 60 e poucos anos, dizendo, ai padre, eu tive só um filho, ele mora na Inglaterra, não vejo os meus netos. Ai padre, se eu pudesse eu tinha tido mais 2, se eu soubesse, se eu tivesse naquela época a minha cabeça de hoje. Padre, onde comeu 2, comeriam 3. Onde estudaram 2, estudariam 3. Talvez com menos luxo, menos regalia, mas hoje eu talvez teria mais filhos perto de mim, né? Ela se arrependia, ela falava, eu podia, eu não fui generosa, eu fui medrosa, eu fui mundana na minha concepção. Então talvez hoje você está muito feliz com esse um filho, mas você já pensou em você daqui a 10 anos, 20? E por que você não quer? Por causa de um trauma? Ah, porque foi muito difícil a gravidez, eu fiquei no trabalho de parto por 12 horas, por causa de medo de não ter dinheiro, por causa de falta de disposição para educar, né? Hoje a nossa resiliência caiu muito, né? Nossos pais tinham 3 filhos, nossas avós tinham 14. E hoje, qualquer coisa, a gente está muito cansado, a gente quer muito assistir o nosso Netflix, a série, a gente quer muito viajar. Tudo bem, isso é bonito, mas qual que é a sua vocação, né? Eu não estou falando que nem é pecado ou é. Já falei aqui o conceito. Cada um vai conversar, rezar, escutar Deus, mas às vezes a pessoa não tem família por uma razão egoísta, porque eu não quero ter mais filho, por uma razão egoísta, porque eu não quero estragar o meu corpo. Você é modelo, você vive do corpo, ou é vaidade, ou sabe, até razões de impureza. Tudo bem, cuida do seu corpo, você pode engravidar sem estragar o seu corpo, é só não comer por 5 pessoas, né? Tem mulher grávida, me perdoe, que come até o carro se deixar. Faz acompanhamento com um nutricionista. Gravidez não é desculpa para ganhar 30 quilos, né? Acompanhe com o nutricionista, dentro do seu possível. Hoje em dia tem nutricionista no YouTube, você que não pode pagar, né? Veja lá, sabe? Então, qual a razão por que você não quer ter filho? Por uma razão egoísta, por um trauma? Reza, escuta Deus, né? Escuta Deus e pergunta para Ele se é isso que Ele quer, né? Se você quer ser uma mulher de Deus, você tem que escutar Deus também, né? Perguntar se é isso que Ele quer. Samuca, tem mais uma mensagem, eu vou pedir para você ler, por gentileza. Essa mensagem é da Aparecida Rodrigues, de Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, padre. É pecado ou errado dormir em camas separadas, sendo casados na igreja? Não somos separados. É só mais espaço que preciso, pela idade e por problemas de coluna e osteoporose. Olha, eu vou ser sincero, eu penso que o casal tem que dormir junto. Eu ouvi isso de um casal bem cristão mais velho. Porque, vou ser sincero, dormir sozinho
tirando para a hora que eu não vou falar, né, que as crianças estão assistindo, quando tem, né, tirando essa hora aí da intimidade, dormir sozinho é uma bênção. Por quê? Porque você vai ter mais espaço na cama, porque o outro não ronca, porque o outro não peida, porque sempre tem um motivo, entendeu? Desculpa a sinceridade. Sempre vai ter um motivo. O ser humano busca conforto, sabe? A gente sempre quer um conforto. Mas esse casal mais velho disse: padre, eu não me permiti separar nem por uma semana da minha esposa, porque o dia que eu separar de cama eu não quero voltar mais, né? Porque é cômodo, mas o casamento é um chamado a se tornar uma só carne. Tudo bem, se o teu marido tem um problema de coluna, que se você bater nele à noite ele vai ficar tetraplégico, eu entendo. Ou se o seu marido está usando o CPAP, é uma coisa que não dá para ele se virar, mas luta para dormir junto. É o matrimônio, faz parte, está entendendo? Tudo bem, são casos e casos, são situações e situações, mas se der para dormir junto, é importante que durma junto, porque esses são matrimônios, são casados, né? Padre, sua bênção. Rose, meu esposo me abandonou grávida, não consigo perdoar. Claro, né? Foi um cafajeste, né? Sem dúvida. Se abandonou grávida. Olha, você tem que rezar por ele e perdoá-lo. Uma coisa que pode te ajudar a pensar nisso: perdoá-lo não porque ele merece, mas perdoá-lo porque Jesus te perdoou na cruz, porque Deus pede, porque Jesus perdoou, né, aqueles que estavam matando, e ele é o nosso exemplo. E porque nós aprendemos no Pai Nosso que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, né? Então, por Deus, pede essa graça, a vida de oração, né? Eu sei que não é fácil tudo que você viveu. Peça ao Senhor essa graça, reze por ele também, siga o seu caminho, e a gente perdoa porque a gente quer o céu, né? Deus disse que se nós não perdoarmos, nós não seríamos perdoados, e nós precisaremos do perdão dele, né? Um abraço lá para a Ana Cristiane Carvalho, lá de Sumidouro, Rio de Janeiro. Muita gente aqui conosco. Gente, o programa chegou ao fim, estamos no finalzinho já. O padre vai dar a bênção, e eu quero agradecer você. E as perguntas que chegaram que a gente não conseguiu responder, o padre vai responder depois, tá? Em outros programas que a gente for fazendo aqui. E eu vou dar a bênção final, e você vai poder conferir um clipe aí. Não entendi, produção, é a bênção mesmo agora? A bênção já entra o clipe, tá certo então. Obrigado, Samuel, obrigado Cleuber, toda a nossa equipe, os nossos cinegrafistas, e parabéns a Ana Maria, nossa diretora, que fez aniversário agora na sexta-feira, se eu não me engano. Deus abençoe, Ana, você é uma bênção para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, filha, foi maravilhoso, obrigado. A tua casa é o meu lugar. Canta com o Padre e faz essa experiência de voltar também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço
Volta para o coração do Pai, volta para o abraço do Pai. Ele não te condena, Ele quer te perdoar e te fazer feliz. Ele está esperando você. A voz da consciência às vezes nos faz réus também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Não ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. A aliança, vestes novas, tu me dás. Devolve a vida ao filho que morreu. A aliança, vestes novas, tu me dás. Devolve a vida ao filho que morreu. Teu pecado não cancela o amor de Deus, mas te afasta dele. Por uma opção sua, volta para o Pai. Ele te ama e espera você.